Olá, eu sou o aluno Bruno Ferreira da Silva e vou estar apresentando aqui hoje uma versão adaptada de um plano de continuidade de negócios do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Haja visto, né, toda a complexidade que se dá de fato para a elaboração de um plano como esse. Ah, então, geralmente existe equipe e uma revisão, né, periódica assim, com relação a, a esse plano, bem como uma alta contextualização de um ambiente real no qual uma simulação não seria assim talvez tão interessante para estar apresentando aqui. Bom, o plano de continuidade de negócios, né, ele vai apresentar então, em suma, diretrizes para eventuais eventos que causem a interrupção do negócio em si, tá? Não só isso, ele também combina ali um escopo que oferece, então, prevenção para eventuais crises, bem como atitudes a serem tomadas, tá? Pelo pessoal da instituição, do órgão, enfim, da empresa, que tenha elaborado ali e tenha, de fato, efetivado esse plano, tá? Aqui no sumário, então a gente tem uma breve, né, um resumo dos tópicos encontrados nesse plano de continuidade de negócio. É importante ressaltar aqui então que nesse plano, né, olhando aqui para esses tópicos, a gente vai encontrar basicamente os 4 pilares de um plano de continuidade de negócios, né? Nós vamos encontrar então escopo e objetivo, na qual nós declaramos ali o propósito do plano de continuidade de negócios, né? Então, incluindo funções específicas de negócio que devem ser priorizadas para recuperação durante uma emergência, tá? Essa parte, né, então, crucial aqui do plano, ele deve conter exemplos de eventos de emergência que poderiam encadear ali uma resposta do plano de continuidade de negócio. Nós podemos encontrar também aqui o segundo, né, tópico crucial, que seria operações de risco, né? Então inclui possíveis riscos relacionados a funções operacionais essenciais que afetariam em grande escala ali, a continuidade do negócio e dos clientes, tá? Isso envolve magnitude do risco para cada função e vai ali ajudar no comitê do plano de continuidade de negócios a decidir sobre ações preventivas apropriadas, tá? Outro ponto que nós podemos ver a essência aqui seriam ali então a estratégia de recuperação, na qual nós vamos descrever todos os procedimentos relevantes para estabelecer as operações comerciais depois de um incidente ou de uma crise, tá? Uma boa estratégia de recuperação ela inclui então um cronograma de recuperação realista com recursos de emergências essenciais. E por fim aqui nós conseguimos absorver ainda, né, o quarto pilar aqui de um plano de continuidade de negócios, que seria as funções e responsabilidades, né? Então, atribuir o pessoal, certo, para a função certa é uma das essências, na qual nós vamos então ali o pessoal-chave referir-se, né, ao pessoal-chave ali e as suas tarefas atribuídas durante ou depois de um incidente. Cada membro do comitê ele possui um conjunto exclusivo de responsabilidades para implementar com sucesso um plano de continuidade de negócios para cada função do negócio, tá? Indo para o plano em si, então, no primeiro momento, nós temos ali então, as premissas e objetivos contextualizadas ali com relação ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. O que nós fazemos é uma apresentação do plano de continuidade de negócio, tá? Então, nós damos essa contextualizada, né? Sempre voltando ali então para a parte de TI, que é um dos pilares, né, de qualquer instituição, enfim, empresa que esteja desenvolvendo esse plano, tá? Nós falamos então ali de quando será aplicado, no caso de eventuais eventos ali, né, que possam comprometer as atividades neste caso, né, do conselho. E
Dessa forma, nós damos ali aquela breve introdução e apresentamos, então, as ideias do plano, tá? Então, por exemplo, aqui, ele diz, dessa forma será necessário simular situações de emergência, definir responsabilidades, é como se nós estivéssemos, de fato, naquela introdução. No segundo momento, né, nós temos, então, a análise de risco em TI. Né? Nesse tópico, nós analisamos e estudamos os bens, os serviços e as assinaturas de serviços que a empresa, ou neste caso, né, que este órgão ou a instituição, enfim, possui, e nós elencamos eles ali com relação ao seu nível de relevância para a instituição. Esse método, o método utilizado aqui então foi um método de cor, mas, por exemplo, nos exemplos que o professor passou, nós vimos outros métodos, né, dos mais variados tipos, porque de fato o plano de continuidade de negócios ele é bem individual e característico para a atmosfera em que ele se baseia. Então, o que a gente percebe aqui, por exemplo, é que esse é um plano bem enxuto, né? Haja vista que o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná é muito conciso, ele tem funções muito bem definidas, né? E o estudo, né, quando a gente lê o documento, o que a gente percebe é que a equipe em si, ela já fez um estudo prévio e já deixou tudo muito bem definido. A título de exemplo, quando a gente pesquisa sobre planos de continuidade de negócios, eu encontrei, por exemplo, um plano do Tribunal de Justiça de São Paulo que era muito específico e muito pequeno, mas existiam 3 planos de continuidade para cada problema. Então, eles podem ser de maneiras mais gerais, mas eles também podem ser de maneiras mais incisivas com relação a um determinado evento para quem quer que esteja ali instaurando ele. Né? Então aqui nós utilizamos o sistema de cor, né? Nós colocamos como vermelho então aquelas atividades primordiais, né, da empresa, ou nós vamos classificar ali então, por exemplo, o sistema no contexto, né, do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, o sistema ERP, né, que é o sistema utilizado por grande parte dos setores, responsável ali pelo armazenamento de dados pessoais tratados pelo órgão, o sistema de e-mail, que é a comunicação oficial do órgão, tá? E o portal do RH, que também é de crucial importância, então, ali para execução mínima desse órgão, né? Das funções mínimas ali do órgão. Então, está ali no centro. Tá? O sistema de criticidade médio aqui, para a continuidade das operações, então, nós temos a cor laranja, que seria como se fosse ali um intermediário. Nós olhamos para essa cor, né, com menos critério que antes, mas com mais critério que o verde, né, no quesito de continuidade das operações. Então, com relação a essa elencação, essa classificação, né, nós temos aqui, por exemplo, então, o Questor, que é um sistema utilizado pelo setor de recursos humanos, ali, contábil, financeiro e jurídico, responsável pelo armazenamento de dados pessoais de funcionários e colaboradores, etc. No verde, então, que são aqueles que o estudo, né, da equipe decidiu que seriam de baixa criticidade, né, seria, por exemplo, o sistema de inscrição, que seria utilizado pelo setor de desenvolvimento pessoal, armazenamento de dados, de inscritos em cursos, palestras oferecidas pelo conselho, etc. Então, esse aqui, na cadeia, vem mais abaixo. Né? Existem aqui menções honrosas, digamos assim, para serviços ou, enfim, atividades que não são de responsabilidade direta, né, do CR-CPR, mas que couberam aqui, então, uma menção de que seria aceitável ou até tolerável aqui, caso acontecesse alguma vulnerabilidade nesses segmentos, uma vez que não é diretamente ali questões deles ou que teriam um impacto menor. Tá? A título de exemplo, então, nós temos aqui os contratos Gov ou as compras .gov.br também. Tá?
No terceiro tópico, nós expandimos a análise centrada na parte considerada crítica do tópico anterior, tá? Então, nós desenvolvemos mais essa parte central ali que nós classificamos como de prioridade maior, né? Para se ficar em estado de alerta com relação a possíveis eventos que possam comprometer esses tópicos. Então, nós desenvolvemos a cor vermelha, né? São essenciais para o pleno funcionamento da empresa. Apenas os softwares da camada vermelha eles são essenciais para a continuação imediata das operações, sendo que os itens mínimos para prosseguir são, então, computador, desktop ou notebook, ter um acesso à internet ali para utilizar para a utilização do sistema da camada vermelha. Nós temos a verificação e testes de servidores e a verificação e a restauração dos backups dos dados do backup, né? Então, esse é o núcleo do funcionamento do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Como eu falei, são coisas muito concisas, muito específicas, né? Então, dá para dar uma enxugada, foi o que aconteceu. Tá? No quarto tópico ali, o que nós vemos nós apresentamos, né, a operacionalização do plano de monitoração de declaração de desastres. Tá? Então, nós começamos ali definindo o que é um desastre. Né? Existe essa ideia muito intrínseca do plano de continuidade de negócios, em que um prazo determinado de tolerância ali por políticas da empresa, da instituição, nesse caso do órgão, para o que é tolerável. E quando passa disso, então nós consideramos então que de fato temos uma crise, né? Aqui, por exemplo, nós consideraremos ali um desastre quando o tempo total de recuperação dos dados ultrapassar um dia útil, possibilitando assim a efetivação das ações do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Tá? Então nós vamos ali num segundo momento, né? Uma monitoração, nós temos ali então uma monitoração de comunicação de eventos, né? Aqui o que acontece são uma diferenciação dos planos que a gente vinha vendo até então, né? Então nós tínhamos antes equipes bem definidas, e o que acontece aqui é que qualquer funcionário poderá ali, então, a partir do momento que constatou algum início, né, de crise ou mesmo falha, enfim, algo que possa comprometer as atividades ali, que possa comprometer os negócios, eles devem ser reportados à equipe de TI. Existe muito essa voltar o olho para a equipe de TI. Você percebe isso em vários momentos deste documento, uma vez que até para a elaboração do documento em si, a equipe de TI ela atua de maneira efetiva, tá? Uma vez que no mundo que a gente vive hoje, todos os órgãos, né, todas as instituições, elas estão intrinsecamente ali ligadas à parte de tecnologia da informação, para a segurança de dados, para retenção de dados, para publicação de dados. Nada mais hoje funciona sem essa conexão, né, entre a tecnologia e a sociedade. De tal modo que o intuito aqui é proteger de fato os bens, né, os assets aqui, que estão guardados quase que em sua totalidade no meio computacional. Tá? No item 4.3, no subitem 4.3, nós apresentamos ali o fluxo, né, do plano de continuidade de negócio. Então, como nós começamos ali a contextualizar, de fato, diretrizes que darão ali um norte, né, que balizarão essa política, né, a política que a gente está implementando. Nesse caso aqui, nós temos uma execução dividida entre um plano de continuidade de negócios 1, ou I, né, de interno, que
se dará ali num contexto em que o impacto ele não atinge o local físico da operação, ou um plano de continuidade de negócios externo, né, na qual é justamente ali nós temos ali um impacto atinge as instalações físicas do lugar de operação. Aqui nós temos essa imagem bem característica, né, dos planos de continuidade de negócios, na qual nós temos aqui em ordem, né, de cima para baixo, nós temos então o que se espera, né, caso venha a ocorrer um desastre. Então, nós temos a identificação do desastre, nós temos a ativação do plano de continuidade de negócios, seguido ali da comunicação do desastre, seguido depois da avaliação do desastre, seguido outra vez ali de estabelecer operações de TI, depois uma recuperação de desastre e, por fim, um retorno das operações. Para o item 5, né, nós temos os processos e sistemas críticos. Né? O que acontece aqui é que nós vamos dar então essa ideia juntamente com uma noção aqui com relação àquela questão que eu falei do tempo. Tá? Então, aqui nós definimos o que seria um processo crítico para uma empresa, né? O que seria o processo de trabalho, como é um processo de trabalho ali que, quando é paralisado por um tempo superior ao definido pela unidade gestora do negócio, ele irá afetar sensivelmente as operações e serviços da organização, gerando um maior impacto nos clientes. Tá? Ele está definido então ali naquela fórmula, MTD, que é igual a RTO mais WRT. Entrando no conceito aqui do que são essas abreviações, né, nós temos então o MTD, que seria o Maximum Tolerable Downtime, que é conseguido a partir daquela soma, né, dos outros tópicos que eu estarei abordando daqui a alguns instantes. Né? Ele trata-se do tempo máximo que um negócio pode tolerar a ausência ou indisponibilidade de uma função de negócio em particular. Tá? Então, diferentes funções de negócio elas terão diferentes MTDs, né? Ou MTDs. Aqui, o que a gente percebe é que o tempo máximo ele vem, então, ali da soma do RTO, que seria o Recovery Time Objective, que seria o tempo disponível para recuperar sistemas e recursos de uma ruptura, e o WRT, ou Work Recovery Time, que seria o tempo que leva para copiar e rodar uma vez o sistema, né, seja hardware, software ou configurações, a serem restaurados por uma função de negócio crítica. Então, o tempo máximo ali que é tolerado, ele tem, de certa forma, uma folga, uma vez que nós somamos, acrescido o tempo esperado mais o tempo que se leva, tá? Então, essa configuração se dá aí para o tempo máximo tolerável, tá? No sexto aspecto aqui, no sexto tópico, né, nós temos então a abrangência. Nós vamos definir os tipos de ameaça e os impactos para a instituição, tá? Aqui, então, o que acontece de fato é que, claro, houve um estudo por uma equipe, né? A equipe responsável, ou quem sabe mesmo o gerente responsável aqui pela elaboração do documento, o que é perceptível aqui, então, são a compressão, né, das possíveis causas ali do que pode vir a acontecer para comprometimento ali das atividades da empresa, enfim. Então, eles podem vir dos mais diversos meios, né? Então, ações humanas, greves, distúrbio civil, falha de prestador de serviço ou parceiro, etc. Né? Acesso indevido às instalações, erros humanos. Nós temos ali as tecnológicas, ou seja, falhas em aplicativos, falha em hardware, falha em sistemas operacionais, vírus, falha na rede, seja ela local, seja ela na rede de fato, né, na internet, ali, então, ou na LAN ou na WAN. Nós temos falhas de dados, falhas de sistemas de acessos, enfim.
nós fazemos uma generalização a fim de elencar aqui, né, de demonstrar as possíveis falhas. Nós temos, por exemplo, as mais clássicas, né, falhas estruturais ali, então pode ser canais de voz, sistema de refrigeração, interrupção de energia elétrica, e enfim, causas naturais, então eventos climáticos, né, quedas de raios, vendavais, incêndio, e físicas, né, problemas estruturais ou de instalação, rompimento de tubulação, enfim. É demonstrado também que ineficiência por parte de percas de tempo de trabalho ali podem causar sim uma perca tangíveis e intangíveis, né, para o negócio do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, o que pode acarretar ali em problemas para colaboradores, profissionais de contabilidade e para a sociedade em geral. Então, acaba tendo também essa preocupação com a imagem, né, do órgão. E aí, no momento ali final do desenvolvimento desse tema aqui, nós temos a interrupção, a exemplificação, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a interrupção da prestação de serviços, multas e sanções, nós temos perca da capacidade de gestão e controle e o comprometimento da imagem da entidade, exposição negativas na mídia. Ou seja, uma vez que nós elencamos ali possíveis contribuintes para o comprometimento da atividade ali do negócio, né? Nós estamos logo depois, no segundo momento, mostrando de fato consequências dessas ações, né, do que pode desencadear e aonde tais eventos podem chegar. Tá? Para o tópico 7, nós temos ações a serem tomadas, procedimentos a serem adotados, né, enfim, nós aqui de fato apresentamos as diretrizes para o tópico anterior. Né? Então, primeiro se ressalta a importância do alinhamento da equipe da instituição como um todo com este documento, bem como, novamente, a importância do setor de tecnologia da informação, aqui no caso, para o Conselho Regional, né, de Contabilidade do Paraná, e são desenvolvidos 3 possibilidades mais gerais. Tá? Nós temos aqui a 7.1, que seria impossibilidade de acesso ao prédio, e com exemplificações aqui, então, por exemplo, o princípio de incêndio, ameaça de bomba, bloqueios ou manifestações, tá? São alguns dos exemplos. Temos diretrizes a serem tomadas. No caso deste evento acontecer, ações de 5 a 10 minutos após a evidência. Então, caso ela ocorra, né, nós temos aqui, então, a gerência operacional, na qual atribui-se aqui a responsabilidade, né? Então, ela entrará em contato com a diretoria do CRCPR para esclarecimento e, caso necessário, também fará o contato com os seguintes órgãos públicos. Então, nós temos aqui os bombeiros, defesa civil, enfim, os números, né, de emergência. No caso de em até 20 minutos após a conclusão da etapa anterior, se o problema ainda persistir, então, novamente, o responsável sendo a gerência operacional, nós teremos que a gerência operacional ela deve entrar em contato com os responsáveis pelo site de backup para avisá-los sobre a ocupação dos integrantes das áreas contingenciadas e disponibilizar local, notebook e impressora, assim como acesso à internet, bem como avisar os componentes que atuarão ali em regime home office. Então, é toda uma normativa do passo a passo para que nada aconteça ali fora do planejado ou que ocorram eventos que nos pegue de surpresa. Tá? Continuando, então, ainda com relação à gerência, né, operacional, ela deve avisar aos integrantes das áreas contingenciadas para que se dirijam ao endereço determinado ou às áreas para atuação no regime home office. Disponibilizar alertas no site e nas mídias sociais do CRCPR, indicando o status da contingência, telefones de colaboradores
e telefones fixos do site de backup para atendimento. Na segunda contextualização aqui, o que ocorre é a falha na infraestrutura e tecnologia. Então, um outro, né, tipo a ser desenvolvido. Aqui, para não haver interrupções nas atividades, então o ambiente de TI ele deve ter infraestrutura mínima para a continuidade de negócio. Nós vemos então aqui essa contextualizada, né, na qual os servidores, dados armazenados nos sistemas e energia elétrica são de crucial importância. Né? Caso venha a acontecer ali o interrompimento de energia elétrica, então é desenvolvida ali toda a política né, de que os no breaks eles serão acionados, né, e dando ali a autonomia deles também, né, para que depois venha ali uma contextualização geral ali sobre o manual de backup e restauração de dados que já está estabelecido nesse órgão e que deve trazer as diretrizes para o caso desse evento ocorrer, né? Bom, aí aqui por fim, então nós temos um acionamento da contingência externa, ou seja, de fato o que aconteceu nessa etapa foi um comprometimento ali da instituição e aí as equipes elas irão para o lugar destinado a cada uma delas, tá? A equipe de TI redirecionará internamente todas as ligações para os ramais locais de contingência, se for o caso, através de código do SIGAME, que é de fato, né, essa redirecionalização de ligações para os telefones celulares de cada setor. Então, de uma maneira geral, nós pegamos os problemas e nós desenvolvemos diretrizes a serem seguidas passo a passo, né, a fim de conseguir uma efetividade com relação ao tempo ali para o restabelecimento das atividades que de fato foram comprometidas. Então, no tópico 8, né, nos procedimentos de retorno à normalidade, aqui o que ocorre é essa responsabilização, né, principalmente a gerência operacional, no caso aqui do plano de continuidade de negócios, de encerrar o plano e de comunicar ao diretor e às gestões envolvidas ali no processo sobre o retorno à normalidade, tá? Quando o acesso ao prédio for liberado em condições de normalidade, comunicar a todos os colaboradores, então é o que de fato, né, a responsabilização para findar este processo, né, no caso ele venha a acontecer, e para que retornem aos seus postos de trabalho no dia seguinte. Retirar o comunicado publicado no site do órgão sobre a situação de contingência. Então, aqui tudo muito fechadinho, bem bonitinho, né? Dando essa ideia aí. No tópico 9, que nós temos então a administração do plano. Né? Essa parte ela é o que de fato nós devemos fazer para assegurar essa política na empresa, bem como ela será implementada, quem deve implementá-la ou quem deve estudá-la, enfim, o aspecto do treinamento e da revisão periódica desse plano, ela é englobada neste tópico, tá? Então, aqui nós começamos dando uma contextualizada aqui sobre o que seria o plano, né? Nós devemos então ali a continuidade de negócios, né? Uma recuperação de desastres é o resultado da execução e da manutenção de um processo contínuo que envolve planejamento, formalização, monitoria e melhoria, para que depois nós venhamos aqui né, na parte de responsabilização dos cenários de risco e impacto sobre os negócios como estruturas e estratégias que embasem, né, o plano de continuidade de negócio. Aqui então a gente vê novamente aquela questão da importância da TI atrelada ao desenvolvimento desse documento, né, juntamente com a equipe de desenvolvimento, da divulgação e do treinamento. Então é importante que
uma vez estabelecido, né, sejam feitos ali eventos de cunho informativo sobre as diretrizes periódicos. No caso desse documento, são requeridos ali um ano, a cada um ano, de modo que, uma vez aprovado, ele vai valer até 5 anos. No mínimo de 5 anos, tá? Então, para treinamento, então é importante o alinhamento de toda a equipe e o pleno conhecimento tanto dos envolvidos quanto da equipe, né, com relação a esse plano de continuidade de negócios, para que, de fato, quando o momento oportuno surgir, nós tenhamos ali o pleno e efetivo funcionamento, né, desse plano, tá? A realização de testes também é dito nessa parte, então é muito importante, como eu falei, e como está exemplificado aqui. Então, o mínimo, né, deve ser periódica mínima anual, né, a realização de testes. Ela deve ser passada pela alta gestão com a validade mínima de 5 anos, tá? Esses testes, eles devem ser aqui sempre fomentados com relação a este documento, eles devem ser cercados, né, com relação ao que está neste documento. Eles não podem, eles devem ser feitos anualmente, mas eles não devem comprometer significativamente, assim, de fato, né, as atividades da empresa. Bom, por fim, nós temos aqui a data da última atualização, né, do plano de continuidade, nesse caso, 29 de outubro de 2021. É isso, e muito obrigado.